Olá, nosso programa é com Carla Sarni, que comanda a Sorridentes. Showbiz está começando agora, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. Ela começou sua vida profissional vendendo água na porta da faculdade. Depois, aos 22 anos, já como dentista, comprou o consultório onde trabalhava e acabou construindo um império. Carla Sarni hoje está à frente de uma rede com 260 clínicas odontológicas, que fatura mais de 300 milhões de reais por ano. Vamos começar agora com a fundadora da Sorridentes. Você tem um sorriso lindo, Carla. Obrigada, obrigada. Foi por isso que você escolheu ser dentista? Olha, é um prazer estar aqui hoje, poder contribuir, né, contando um pouquinho da minha história, da trajetória da empresa. E eu falo que na vida a gente tem muitos desafios, então o segredo é estar sorridentes o tempo todo. Carlos, minha curiosidade, eu sempre tive essa curiosidade, pergunto para todos os dentistas. Como é que você optou por ser dentista? Porque, deixa eu só dar uma explicadinha aqui. O dentista, no trabalho do dentista, ele não pode conversar muito porque ele está ali trabalhando com uma pessoa de boca aberta, né? Então, a vida do dentista, eu sempre imaginei que fosse um pouco solitária dentro do consultório. Minha imaginação é falha? A odontologia, ela entrou na minha vida por acaso, Sônia, não foi algo programado. Né? Eu estudava para ser professora quando eu tinha meus 15 anos de idade, era o único curso de graça que tinha na minha cidade. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Pitangueiras. E a convite de um primo, eu prestei o vestibular de odontologia e passei. Na mesma cidade? Não, em Alfenas, Minas Gerais, a 300 quilômetros da minha casa, isso em 1991. Mas eu sempre gostei muito de estar com gente, entre as pessoas e em cuidar das pessoas. Isso é algo que está na minha natureza, é nato. E aí eu me identifiquei muito em estar podendo ter a oportunidade de estar cuidando das pessoas aí através da odontologia. E aí eu formei, vim embora para São Paulo e comecei a minha história profissional aqui. Você estava contando aqui um pouquinho antes da gente começar o programa que você vendia água na porta da faculdade para poder pagar a faculdade, é isso mesmo? Minha história foi assim, né? Meu pai, ele faleceu muito cedo, com 47 anos de idade. A minha mãe não tinha profissão, então ela acabou fazendo um curso de cabeleireira e aí ela trabalhava como cabeleireira e em uma certa fase da vida dela, ela comprou uma lojinha de roupa. Quando eu prestei o vestibular de odontologia, eu passei, veio um grande desafio, como me manter em outra cidade, uma vez que eu não poderia contar com os recursos da minha família. E aí eu fiz uma proposta para minha mãe, que inclusive é a pessoa que me inspira e é uma grande empreendedora. Minha mãe, para você ter uma ideia, Sônia, quando nós éramos criança, minha mãe saía para vender roupa nas fazendas, né, ao redor da minha cidade, e se a pessoa não tinha dinheiro para comprar a roupa, minha mãe trocava por alimentos. Trocava por ovos, por galinha, mas ela não voltava para casa sem nada e ela não voltava com a mercadoria. E a gente ia junto... Uma boa vendedora, hein? Muito. E nós presenciávamos isto. E aí eu pensei, né, por que não tentar? E aí eu fiz um acordo com a minha mãe que foi, a senhora me fornece a roupa, eu vendo as roupas na faculdade e eu pago as roupas para a senhora. E aí eu fiz faculdade em período integral, então eu entrava às 7h30 da manhã, saía às 6 horas da tarde, porque eu fiz em 4 anos odontologia. Eu queria terminar rápido para começar a trabalhar. E aí, em que momento do dia eu fazia essas vendas? À noite. Eu morava com 7 meninas para as contas de casa ficarem baratinhas, mas ao invés de eu ir para casa, descansar, jantar, assistir televisão, eu pegava minha mochila e ia nas repúblicas vender roupa. Só que eu não conseguia ir o tempo todo para minha cidade buscar roupa. E como eu precisava faturar, eu tinha que me virar. Então, o que eu fazia? Eu enrolava bombom de leite ninho e vendia no corredor da faculdade. Ou, na época que tinha festas ou vestibulares, que tinha eventos na faculdade, eu vendia água também no portão da faculdade. Isso deu tão certo que eu não só consegui me manter lá, como também consegui
ajudar a minha família com o que sobrava. Nossa, maravilhosa essa história. Carla, aí você se formou, você foi, enfim, montou um consultório, o que você fez? Qual foi a tua primeira atividade? Então, eu formei com um sonho. A faculdade que eu estudava tinha um estágio onde nós íamos nas comunidades carentes atender, principalmente nos sítios. E eu vi cenas lá que eu via pessoas que eram extremamente felizes e sorridentes, mesmo tendo muito pouco. E eu formei com o propósito de... E com poucos dentes, não? Tinha os dentes? Eu atendia muitas crianças, né, nessas comunidades. Então, você tinha, assim, uma situação muito precária. Crianças com muitas cáries, os pais faltando muitos dentes na boca. E eu olhava aquilo e eu pensava, pera lá, uma criança não pede para nascer e nem escolhe filho de quem vai ser. A criança não escolhe com que conta bancária ela vai vir. Então, eu preciso fazer algo por isso, mas eu quero fazer algo que possa fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu formei com o propósito de que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade era um direito de todos. Então, eu formei com a intenção de fazer uma odontologia de primeiro mundo, mesmo para quem não tivesse dinheiro para pagar. Peguei minhas coisinhas, minha mãe queria que eu voltasse para minha cidade, eu não voltei. Me mudei aqui para São Paulo, vim morar na casa de um tio meu de favor, esse meu tio me acolheu e eu comecei a procurar emprego. Meus 2 primeiros empregos não deram certo, porque os valores do negócio, a ética não condizia com aquilo que eu queria. Tá. Né? E não compravam material bom, e aí eu não fiquei, eu pedi para sair. E depois eu fui para um 3º emprego, onde o dono não era dentista. E ele deixou eu fazer a odontologia que eu havia sonhado. Então, eu que comprava o material de primeira linha. Para vocês terem uma ideia, eu tinha fila de espera de paciente de até 1 ano para passar comigo. Mas por quê? Porque eu era mágica? Não, porque eu sei fazer relacionamento. Eu sabia o nome dos pacientes, o nome das esposas e dos filhos e tratava eles de uma forma muito humanizada, que nós chamamos isso de o jeito de ser sorridentes. A gente preconiza isso para a rede inteira. É você olhar para o outro e fazer por ele o que você faria pela sua família ou por você mesmo. E era dessa forma com que eu via as pessoas. Mesmo eu trabalhando de funcionária para este cara, que era o dono do consultório, eu tinha a preocupação de ligar para os pacientes para saber como é que estava a recuperação das cirurgias que eu havia feito, porque eu acabei fazendo especialização em bucomaxilofacial, então eu operava muito. Traduz para o nosso vídeo, o que é isso? Eu sou especialista em cirurgias como se o paciente quebra o nariz, a boca, dentes dos sisos mais complicados, né? E aí eu acabei me especializando em cirurgia, então eu operava muito. Só que aqueles casos que eram mais complexos, eu ligava para esses pacientes à noite antes de ir embora para a casa do meu tio para saber como é que estava a recuperação. E qual era a consequência disso? Eu fazia por amor mesmo, por preocupação ao próximo, porque eu queria ir embora e saber que aquela pessoa não estava com dor, que a recuperação estava bem. Esse paciente sempre falava para mim, doutora, o dia que eu for tirar os pontos, eu posso levar a minha família para a senhora também dar uma olhadinha na boca deles? Então, cada paciente que eu tratava me indicava outros 10, 20 pacientes. E aí, eu comprei, surgiu uma oportunidade de eu comprar o consultório que eu trabalhava. Era uma única cadeirinha, velhinha. Aonde? Na Vila Cisper. Na zona leste de São Paulo, num bairro no extremo leste de São Paulo. Era em cima de uma padaria e a cadeira era daquelas que eu tinha que subir manual e o consultório era simples, mas era muito limpinho e eu comprava material de primeira linha, mas os pacientes eram tratados com muito amor. E aí eu comprei esse consultório, parcelei ele para pagar em 12 vezes e aí eu pensei, como eu vou pagar, né? E preocupada se eu ia dar conta ou não, assim que eu comprei o consultório, eu passei a abrir de domingo também. Porque eu queria pagar, né? Me livrar da dívida. 4 anos na faculdade, trabalhar aos domingos. Aí eu comecei a atender de domingo, então vinha muitas emergências de domingo. De sábado eu atendia das 8 da manhã às 8 da noite. E aí aconteceu uma coisa interessante na minha vida que eu conheci meu marido. Meu marido era militar, tinha carreira no Exército, 8 anos de carreira no Exército, e o meu marido começou a ir aos sábados no consultório me ajudar.
E ele começou a perceber que eu estava perdendo dinheiro por descontrole. Então, como eu me preocupava muito com o atendimento e pouco com a gestão, eu não tinha um controle muito bom administrativo e financeiro. E aí o meu marido começou a implantar sistemas e eu comecei a convidar colegas para virem trabalhar junto comigo em outras especialidades. Então, como foi isso? Em cima dessa padaria tinha um monte de salas desocupadas. Então, eu ia alugando as salas e convidando outros dentistas para virem fazer parte da equipe. Aí veio. Mas você que pagava o aluguel e se responsabilizava. Isso. Eles vinham para atuar numa determinada especialidade. Então, veio um para ser aparelho, veio outro para ser especialista em implante, outro para ser especialista em criança, outro para fazer tratamento de canal. E eu fui montando um time. Uma equipe e eles vieram ser meus parceiros, mas quem cuidava... Essa foi sua primeira clínica? Em cima da padaria foi. Só que aí deu tão certo e nós tínhamos tantos clientes que não tinha mais para onde crescer. Nós já ocupávamos as 5 salas que haviam em cima da padaria. E aí eu e meu marido fomos ao banco, pegamos um empréstimo de R$500 mil, com a cara e com a coragem, e nós construímos a primeira sede da Sorridentes 2 quarteirões para baixo. Tá. No chão, terra, de 3 andares, com 12 salas, inteirinho em porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia computadorizada, tudo que existe de mais moderno na odontologia. Cafezinho, sala de espera só para criança, o negócio explodiu. Porque a população não estava acostumada com isso. Não estava acostumada a ter uma estrutura dessa. Eu fiz Eles podiam pagar esse tratamento? Como é que era isso? Eu fiz para a classe C o que o A tinha, mas com uma forma de pagamento facilitada e com um preço justo. Olha que interessante, a pessoa sentava na minha cadeira e dizia assim, doutor, esse meu dente está doendo, eu quero arrancar. Eu dizia, não arranca não. Não, doutor, eu quero arrancar. Vamos fazer um tratamento de canal, né? A dor vai passar e o senhor vai ficar com esse dente para o resto da vida, ajudar na mastigação. Não, doutor, é muito caro. Mas e se eu parcelar para o senhor faz? Ah, se a senhora parcelar, eu faço. E aí eu comecei a parcelar os tratamentos em 12 vezes sem juros para as pessoas não arrancarem os dentes. Agora, esse parcelamento, você recebia direitinho, as pessoas não ficavam inadimplentes, não sumiam? Não, eu falo que a classe C, ela valoriza muito o crédito e o nome deles. Então, rigorosamente em dia. Depois a empresa foi crescendo, né? Essa primeira unidade foi construída na Vila Cisper, aí depois eu e meu marido continuamos montando unidades próprias, e aí em 2005 eu tomei a decisão em virar franquia, saí das unidades próprias que eu tinha na época, que eram 23, e hoje nós temos 250 com 5 milhões de clientes. Agora, o nome Sorridentes saiu da onde? Na faculdade, quando eu estava fazendo um atendimento... Já na sua primeira clínica? Na fazenda. Quando eu comprei, não chamava Sorridentes, chamava Clínica Odontológica Vila Cisper. Aí, quando eu adquiri, virou Sorridentes Clínicas Odontológicas. Eu vou te interromper um minutinho, tá? No próximo bloco, continuamos nossa conversa com Carla Sarni. Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista de Carla Sarni, que está à frente da Sorridentes, uma clínica gigante com várias franqueadas que trata, obviamente, de dentes. Carla, me diz uma coisa, como é que você arrumou recursos para expandir? Você me disse que na primeira etapa você conseguiu formar 23 clínicas, né? Próprias. Recursos próprios, você se financiou, como é que você fez? Não, olha, isso é um assunto interessante, Sônia. É muito difícil, quando você não tem lastro, você conseguir crédito. Claro. Lastro que eu digo é dar imóveis como garantia, carros, né? E eu não tinha lastro. Então, como é que eu fiz a minha expansão? Eu fiz a minha expansão reinvestindo tudo que eu ganhava. Então, eu vou dar um exemplo aqui para as pessoas. Durante 7 anos, tudo que eu ganhei, eu coloquei no meu negócio. Eu morava de aluguel e andava de metrô. E as pessoas diziam para mim, mas você não vai comprar uma casa? Eu dizia, não, o meu negócio vai me dar muitas casas. Mas neste momento, eu vou investir no negócio. Então, o que eu fazia? Eu ganhava dinheiro, eu comprava mais equipamentos, eu reformava, eu construía uma nova clínica. Só que eu precisei
levantar empréstimo para isso. Quando foi? Em 2008, eu tomei a decisão que eu queria crescer mais e mais. E eu não me planejei para isso. Então, eu já tinha 23 unidades próprias, eu construí 40 mais novas próprias. Nossa. E eu falei, agora, como diz o ditado lá no interior, eu vou pisar na jaca e botar o negócio para andar para valer rápido, ligeiro. Então, nós estávamos já crescendo no sistema de franquia, mas eu construí 40 novas clínicas para mim, então eu ficaria com 63 unidades próprias. E eu dei entrada numa linha de crédito, né? Uma linha de crédito com juros baixos, mas houve uma mudança no mercado, essa linha de crédito foi tirada e eu acordei com uma dívida de 23 milhões para pagar, sem ter um tostão guardado. E aí eu pensei, o que fazer, né? Eu vou ter que vender o negócio para poder pagar a dívida. E aí eu andava dentro de casa, de um lado para o outro, de um lado para o outro, pensando como eu ia fazer para pagar os fornecedores, porque as clínicas já estavam prontas, elas já tinham sido construídas e as pessoas, os fornecedores já estavam aguardando o banco pagar. E aí eu tomei a decisão que foi, junto com o meu marido, de vender a casa que nós morávamos. Então, naquela altura, você já tinha uma casa, então? Eu já tinha um apartamento, nós já tínhamos comprado um apartamento, eu morava num apartamento extremamente confortável, eu, meu marido e meus 2 filhos, só que eu não tinha como passar o mês de dezembro, porque o mês de dezembro eu tinha 13º para pagar e o empréstimo não tinha saído. E eu pensei, eu vou levar um tempo para vender a empresa, então eu preciso, neste momento, conseguir dinheiro para mim passar pelo menos o mês de dezembro, pagar o 13º dos colaboradores, pagar todas as contas, porque as pessoas contam com este dinheiro, elas não têm nada a ver com isso. E aí nós tomamos a decisão em vender nossa casa. Nós vendemos nosso apartamento em 2 horas. Nós entregamos ele por um valor muito menor do que ele valia, colocamos o dinheiro na empresa e pagamos o mês de dezembro. Mas não seriam 23 milhões. Por Não. quanto você vendeu esse apartamento? Por 800 mil. Só consegui passar o mês de dezembro. E meu marido também vendeu o carro dele e nós ficamos com um único carro. E aí aconteceu um fato que foi assim, nós começamos a negociar a empresa para ela ser vendida, porque nós não estávamos conseguindo pegar esse empréstimo sem nós termos lastro. E aí eu fui convidada para um evento onde eu concorreria ao prêmio de Jovem Cidadã do Estado de São Paulo. E exatamente no dia deste evento eu tinha uma viagem com meu marido que eu havia ganho de presente, que eram 4 dias em Nova York com mais 2 casais de amigos. E chegou essa placa me convidando para esse evento e eu fiquei naquela dúvida, vou, não vou, vou, não vou. Aí eu falei, não, eu não vou na viagem e vou, né, para este prêmio. E aí eu estava entre as 3 finalistas e eu ganhei o prêmio como Jovem Cidadã do Estado de São Paulo. Mas eu falo, né, que... Te ajudou no empréstimo isso? Como é que aconteceu? Eu vou contar como isso me ajudou. Neste dia, quando eu subi para receber o prêmio, ao descer, né, tinha a mesa de jurados. E nessa mesa de jurados tinha uma grande empresária, que é a Luísa Trajano, do Magazine Luiza. E ela me chamou para me parabenizar sobre a minha história, né? Ela falou para mim que havia adorado e ela me convidou para um almoço com ela no Magazine Luiza. E neste almoço, ela foi conversando comigo e me perguntando coisas da empresa, Você né? expôs o problema. E eu contei para ela que eu estava vendendo a empresa porque eu não queria dever para as pessoas, eu precisava pagar. E ela falou, o que eu precisava para não vender a empresa? Eu disse para ela, eu preciso pegar o dinheiro emprestado e ter prazo para pagar. Mas eu não tenho casas para dar como garantia para um banco. E aí ela falou para mim, eu vou te apresentar para alguns diretores de banco e eu vou ver se eu consigo te ajudar. Ela foi fiadora? Não, ela não foi minha fiadora, mas ela me apresentou pessoas que acreditaram e confiaram que eu pagaria mesmo sem nenhuma garantia. A única garantia que teve neste empréstimo foi a minha assinatura. Nossa. E aí eu peguei o dinheiro para pagar em 5 anos e eu paguei ele em 3 anos. Eu e meu marido, durante os 3 primeiros anos, até nós pagarmos o empréstimo,
nós termos o dinheiro já na conta para quitar o empréstimo e não dever nada, nós trabalhávamos de domingo a domingo, porque nós tivemos que enxugar os custos da empresa e fazer o trabalho de 3, 4. E deu super certo, eu não vendi a empresa, a gente cresceu muito. E nisso você tinha as 23 unidades, você agregou mais 40, foi isso? Mas aí, tudo próprio? Tudo próprio. Só que aí o que aconteceu? Quando ocorreu essa fase e a gente precisava pagar o empréstimo, eu fui, para não perder dinheiro, eu fui vendendo essas clínicas devagar. Tá. E aí eu fui vendendo ela para os meus próprios franqueados. Então, hoje elas estão dentro da rede, são franquias. Só que eu não podia vender elas às pressas, porque se eu vendesse elas, eu corria o risco de ficar com a dívida e sem o patrimônio. Então, eu fui vendendo e aí eu fiquei, ao invés de 63 unidades, eu fiquei com 40. E essas outras 23 unidades se tornaram franqueadas? Isso, se tornaram 100% franqueadas. Então, o teu começo de franquia foi um começo diferente, né? Uma franqueada ao contrário, né? Foi. Eu primeiro, eu falo que o grande diferencial que nós temos é que quando eu virei franquia, nós já tínhamos 12 anos de experiência, nós tínhamos muito know-how já. Porque como a gente já tinha uma rede de clínicas próprias, nós já sabíamos exatamente o que precisava ser feito para o negócio dar certo. E aí nós fizemos a expansão no sistema de franquia e chegamos no tamanho que nós temos hoje, com todos os prêmios que nós temos hoje. 350 franquias, é isso? É assim, hoje abertas nós temos 250 em funcionamento e temos mais 100 comercializadas para serem abertas. Então, praticamente todas as segundas-feiras nós inauguramos de 1 a 3 novas unidades. Carla, me diz uma coisa, se alguém que morasse também numa cidadezinha pequena e tivesse um sonho como você teve, conseguiu realizar esse sonho, você acha que hoje em dia, nas condições de país que nós temos, enfim, na atual conjuntura, é possível alguém ter uma trajetória parecida com a sua? Com certeza. Eu tenho certeza absoluta disso, mas as pessoas têm que estarem dispostas a fazer sacrifício. Porque na vida, eu acredito muito que ela é feita por escolhas. Todas as vezes que a gente escolhe alguma coisa, a gente renuncia a outra. Ah, você decide casar, você abre mão de algumas coisas quando você casa. Ah, você decidiu ter filhos, você abre mão de outras coisas. E quando você monta uma empresa, Sônia, você precisa ter dedicação, principalmente no início. Eu falo para os meus franqueados que empresa é como bebê no começo, você tem que trocar fralda todo dia. Você tem que ficar em cima, ela não nasce e sai andando sozinha. Né? E muita gente não tem a paciência para essa trajetória. Então, você precisa cuidar, se dedicar. Uma hora ela vai caminhar, como um bebê, ela vai andar sozinha. Só que, para isso, você precisa estar disposto a fazer sacrifícios enquanto essa fase não acontece. Então, todo mundo é capaz de realizar os seus sonhos, desde que a pessoa acredite de verdade e ele venha do fundo do coração. A tua maneira de se expressar agora, você se expressou como mulher, né? Cuidar de bebê, crescer, sim. Vamos lá. Você acha que você, ser mulher, fez alguma diferença nessa tua trajetória? Olha, a mulher, ela tem multifunções, né? Ela tem a casa. O meu marido, ele me ajuda muito, não só na empresa, né? Ele é vice-presidente da empresa, ele tem um papel importantíssimo, ele toca várias áreas da empresa, mas meu marido também sempre foi muito presente em casa. Mas os meus filhos, eles foram criados num ritmo com mais independência. Então, nós sempre trabalhamos muito, a gente sempre viajou muito, porque por nós termos unidades em 20 estados, a gente sempre teve que viajar muito a trabalho. Então, eu falo que o grande desafio que eu tive, hoje meus filhos estão com 15, 16 anos, mas principalmente quando eles eram menores, era administrar o meu tempo. E tem um fato importante que teve na minha vida que eu gosto de compartilhar com as pessoas, que eu tive um período que eu tive que fazer terapia, porque eu trabalho muito, eu amo o que eu faço, só que eu tinha uma dificuldade imensa de ir embora cedo para casa, porque eu queria resolver. As coisas para mim têm que ser para ontem, né? Eu preciso tirar da frente amanhã um outro dia.
dificilmente eu arrasto coisa de um dia para o outro. Isso está no meu perfil. Então, quando eu via, já era meia-noite, eu ainda estava no escritório. E aí eu tive que fazer um trabalho, né? Eu tive que fazer coach, eu fiz coach durante 1 ano e meio para mim administrar melhor o meu tempo. Para mim conseguir administrar minha vida pessoal e minha vida empresarial de uma forma mais equilibrada. Conseguiu? Muito. Olha, vou te interromper só mais um minutinho, está muito interessante, voltamos já já. Gente, no próximo bloco tem mais conversa com a empresária Carla Sarne. Voltamos com Carla Sarne, fundadora da Sorridentes. Carla, vamos falar agora do negócio em si. Eu imagino que para você administrar todo esse império que você construiu, você tem alguns sistemas, por exemplo, de compras. A área que você trabalha tem muito detalhe. Sei lá, uma pasta de dente para não sei o quê, o negocinho para cuidar do dente, a porcelana, não sei o quê. É muita coisa. Como você faz? Você é organizada, detalhada ou alguém faz isso para você? Não, eu sou extremamente organizada e sou uma pessoa extremamente detalhista e perfeccionista. Mas isso na minha vida pessoal também. E aí, o que eu tive que fazer para poder manter o padrão de qualidade e os padrões? Nós tivemos que começar a desenhar processos. Então, eu fui... E desperdício deve ser uma coisa que acontece muito nessa área, né? O nosso setor, ele é um setor que requer muito detalhe e muita atenção, porque nós estamos falando de saúde. Desde o momento da esterilização de um material até o vencimento, a qualidade, tudo. E são minúsculas coisas, né? Brocas pequenininhas, resinas com tubos pequenos. E aí a gente foi desenhando processos, mas o grande segredo foi eu ter um time muito bom do meu lado. Quando eu sofri esse problema de eu ter passado por essa crise econômica na empresa, eu e meu marido chegamos a uma reflexão que para a gente poder crescer sólidos e mantendo o padrão de qualidade que eu havia começado lá em cima da padaria, em 1995, a gente ia precisar de muita gente boa ao nosso redor. Hoje eu tenho 12 diretores. Então, eu tenho, por exemplo, uma diretora que entende de gente como ninguém, que está comigo há 10 anos, mas foi uma das fundadoras da Gol Linhas Aéreas. Então, já veio com muita experiência. Eu tenho 2 diretores de TI, né, que vieram de 2 empresas muito grandes. Então, à medida que eu fui crescendo, eu fui fortalecendo a estrutura da empresa, desenhando processos, e a Sorridentes tem manuais para tudo, e é padrão. Por que eu tenho franqueados hoje que não são dentistas e são extremamente bem-sucedidos? Hoje, 30% da minha rede é composta por engenheiros, advogados, empresários, porque como ela é toda processualizada, tem manuais de tudo, então tem escrito como abre a clínica, que horas abre, o que ela tem que acionar na abertura e até o fechamento, tudo. E aí você consegue manualizar tudo e consegue transferir o know-how de uma forma mais eficaz, mais eficiente e segura. Me diz uma coisa, você atende ainda hoje? Muito pouco. Muito pouco, né? Hoje eu participo muito dos projetos sociais, né? O ano passado, em agosto... Que tipo de projetos vocês têm? Então, nós apoiamos algumas instituições, vou dar um exemplo aqui, né? De uma que é bem conhecida, o Amigos do Bem. Tá. O ano passado, em agosto, eu fui para Juazeiro do Norte, lá para o Centro de Transformação do Amigos do Bem, com 15 dentistas. Nós ficamos 7 dias lá atendendo a população. E aí eu opero muito, né? Eu opero das 8 da manhã, não tem hora para acabar, então a gente chega a tratar 1.500, 1.800 pessoas numa semana. E aí eu atuo muito, podendo fazer alguma coisa pelo próximo. Mas de eu ter hora na agenda e marcar pacientes, não. E como eu sou especialista em cirurgia, às vezes eu acabo colocando a mão na massa. E também, se tem alguma coisa um pouquinho mais complicada, eu acabo tratando. Mas é pontualmente raríssimo. Você também está entrando numa outra área, né? Numa área de estética. Hoje, até para que as pessoas possam entender, hoje eu toco
praticamente 5 empresas. A Sorridentes, clínicas odontológicas, com 250 unidades abertas. E 100 já praticamente construídas. Que vão, né, inaugurar este ano, se Deus quiser. E aí eu tenho também a Geolaser, que é de estética e beleza, que foi uma aquisição que nós fizemos em 2018, onde eu tenho como sócia a atriz Giovanna Antonelli. Tá. Inclusive, nós triplicamos de tamanho em 2018. Agora nós estamos também no ramo de oftalmologia. Temos uma empresa que é a Olhar Certo, que ela está sendo desenvolvida em cima dos pilares que mantêm e que foram construídos da Sorridentes, que é qualidade, acesso, conveniência e preço justo. Você, só que nessa associação com a Giovanna Antonelli, você em um ano praticamente cresceu 30% a empresa dela. Vocês fazem isso com financiamento? Como vocês fazem isso? Não, eu virei sócia da Giovanna em março de 2018. De março de 2018 a julho, nós fizemos uma reestruturação na empresa. Né? Trouxemos alguns diretores de mercado muito bons, formamos uma equipe bem parruda, uma equipe muito boa e começamos a expansão em julho. Então, se alguém me procurasse, antes disso, nós ainda não estávamos vendendo franquias. Nós estávamos... Então, foi em menos tempo ainda que você cresceu. Em 6 meses. Nós triplicamos de tamanho. Nós tínhamos 13 Geolasers e agora nós estamos com 39. Mas, cara, me explica esse milagre. Recursos para isso? Gestão. Não, nesse caso foi gestão. Você acha que o nosso país precisa do quê? Olha, na minha opinião, as pessoas precisam buscar conhecimento e se autocriticar. Então, eu vou dar um exemplo que eu falo bastante, às vezes, quando eu faço mentoria com algum empresário. Imagine que algo não está dando certo no seu negócio. Não adianta você pôr a culpa em alguém. Você tem que olhar para aquilo e dizer, não, eu tenho que buscar a solução. E se você não sabe qual é, vai fazer benchmark em outras empresas, vai aprender com quem entende daquilo. E aí você aprende muito fazendo benchmark com os outros. Todas as vezes que eu tive um desafio, eu fui buscar a resposta para ele. Tudo bem. Brasil precisa de gestão? Como melhora-se a gestão desse país? Como você melhoraria isso? Então, eu falo que o Brasil ele precisa ser administrado da mesma forma que é administrada uma empresa. Se existem problemas, né, e não sabe qual é a solução, vamos buscar em quem sabe fazer direito. Hoje, nós temos vários países no mundo que tem muitas coisas que funcionam fora e ainda não funcionam aqui, que podem ser copiadas com a maior tranquilidade. Então, o que nós precisamos é de uma gestão idêntica a uma de uma empresa. Não gastar mais do que se ganha. Do que se ganha. Né? Isso acho que é a primeira coisa que precisa ser levada em consideração, porque se o empresário gastar mais do que ele tem de entrada, ele quebra, ele fale. Né? O país não é diferente disso. Mas você pensa em fazer alguma coisa? Você já faz na área social, que você acabou de contar aqui. Sim. Na área política, você tem algum sonho, algum dia, de entrar em alguma... sei lá, trilhar esse caminho? Olha, eu já recebi muitos convites, mas assim, eu não tenho, nesse meu momento de vida, eu não tenho interesse e eu não sei fazer as coisas mais ou menos. Ou eu faço de verdade, ou eu não pego para fazer. Então, às vezes, aparecem oportunidades para mim que eu não pego porque eu sei que não é o meu momento. Mas eu falo que, assim, as pessoas que se dispõem a trabalhar pelo povo e a construir um Brasil que dá certo, elas têm que se dedicar de verdade para isso, acreditar, né, ter atitudes e, se tiver gestão, então, o ciclo está fechado. Muito bem. Então, tomara. É que no Brasil, nos últimos anos, a gente talvez não olhou a área pública com esses olhares. A pessoa que tem essas qualidades que você tem, justamente para gerir, tocar, ter visão, iam para a área privada, nunca foram para a área pública. Poucas foram para a área pública. E talvez isso tenha que mudar de algum jeito com a conscientização das pessoas que elas precisam participar, né? Com certeza. Eu estou aqui com uma curiosidade. O governo ainda, área de saúde,
vamos dizer, na sua área, o que o governo poderia fazer mais? Gasta muito para o que se entrega. Né? Quando eu vejo, gestão, então. Quando eu vejo os números da saúde, Sônia, eles me entristecem. Por quê? Hoje, eu conseguiria, por exemplo, fazer 100 vezes mais do que é feito com o mesmo dinheiro. Então, precisa de mais gestão. E também, eu acredito que parcerias público-privadas podem ajudar muito a melhorar isso, porque quando você tem uma gestão eficiente e você administra bem os recursos e não tem desperdício, você consegue entregar muito mais para a população, muito mais. O desperdício, ele tira a oportunidade de milhares de pessoas de fazerem um tratamento, seja ele médico ou odontológico, de qualidade. Hoje, na área de odontologia, o governo conta com o quê? Ele oferece tratamento grátis para a população? Como é que funciona isso? Que eu não sei. Hoje o governo tem vários programas, né? Tanto o estado como o município tem atendimentos, mas, por exemplo, no meu negócio, eu vou dar um exemplo, os meus dentistas, eles são meus parceiros. Então, eles ganham por produção. Tá. Então, se o dentista que se dedica mais, ganha mais, o dentista que se dedica menos, ganha menos. Ele é autônomo, né? Ele tem liberdade para administrar a agenda dele, mas é por performance, meritocracia. E aí, quando você tem um modelo onde as pessoas ganham, né? Independente da produção? Você tem uma dificuldade de entregar algo mais. Tem toda a razão. Porque eu acho que as pessoas têm que ganhar, Sônia, pelo que elas fazem. Né? Eu sempre acreditei nisso. Eu acho que quem faz mais tem que ganhar mais e quem faz menos tem que ganhar menos. E tem uma coisa que eu comento muito na empresa. Tempo de trabalho não promove ninguém. O que promove as pessoas é a atitude delas. Exatamente. Aí vamos ver se finalmente alguém mexe nesse sistema de gestão pública, porque num país onde o funcionário público tem garantia de emprego, trabalhando ou não, né? É muito complicado você administrar. Se hoje a odontologia do país fosse entregue na minha mão, eu te digo que daria para fazer 100 vezes mais do que é feito hoje com o mesmo recurso, mas mudando totalmente o modelo de gestão que existe. Cara, se eu for para a área pública, eu vou votar em você, tá? Não faça Infelizmente, isso. nosso tempo aqui acabou. Com certeza. Quero tê-la aqui outras vezes para perguntar outras coisas e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, viu, Sônia? Obrigada mesmo, viu? O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band em São Paulo. Até lá!